Bom dia, paz. Agora sim, entrei pelo lugar certo. Seja bem-vindo a mais um momento aqui de devocional. Passou a febre, como é que está aí? Leia, obrigado por avisar. Essa manhã eu fiz uma live lá do meu perfil pessoal e fiquei por lá. Renata, nossa Rebas, direto do litoral. Aí, Pati. Meus irmãos, meu irmão, minha cunhada, sobrinha estão aí pertinho de você aí, no litoral. Bom dia, Ricardo, a paz. Juju, minha Fro, entrando aqui também. Sejam todos bem-vindos para esse devocional desta manhã. Vamos dar continuidade ao tema de ontem. Marcinho, meu amigo, bom dia. Marcinho levanta cedo e já me manda a mensagem aqui. Marcinho, louva a Deus pela amizade que o Senhor tem nos dado. Luzia, seja bem-vinda, bom dia. Eu vou... Aqui o fone. Melhorou, gente? Me diga aí se melhorou. Tá entrando aí nosso pastor Raimundo Menezes, que vai ministrar conosco esta manhã. Agora sim? Muito bem, então já dispensei meu fone aqui. Maravilha. Rosângela, seja bem-vinda, paz. Tô aqui tomando um chazinho que a Ju fez pra mim. Márcio, não é café, o café eu vou tomar junto com você. Glória a Deus, meus queridos, por esta manhã tão maravilhosa. Que o Senhor nos desperta para a sua palavra. Vamos lá, boa, Leia. Leia tá falando aí, ó. Manda um aviãozinho convidando a turma aí. Eu vou fazer isso aqui. Acordar todo mundo. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, vamos orar. Em seguida eu vou já chamar aqui o pastor Rai para ministrar ao nosso coração nesta manhã. Senhor Deus, nós pedimos ao Pai, mais uma vez, que a sua bondade, a sua misericórdia nos cerque e o teu amor nos conduza, Pai. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos conduza nesse momento com a tua palavra, nesse momento de reflexão. Ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Rai, que estará conosco, dando a ele, Senhor, inspiração, graça, unção, poder. Abençoe também esta rede social que temos usado, Senhor. Ó Deus, para esses devocionais, que o Senhor abençoe para que não haja falha, que possamos ter um bom áudio aqui, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe toda essa transmissão, a qualidade do vídeo, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra com excelência esta manhã. Ó Deus, abençoe a cada um que está acompanhando conosco nesta manhã, que a Tua graça, Senhor, possa nos alcançar, que o Senhor venha nos inspirar, nos dar direção e falar conosco, Senhor, porque é sobre a Tua palavra, Senhor, que estamos ministrando, e esta palavra, Senhor, que nos traz vida e direção, que nos cura, nos liberta, Senhor, e traz salvação para as nossas almas, em nome de Jesus, amém. Chegou mais alguém por aqui? Paulo, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Perdi alguém aqui que entrou durante a oração. Eu acho que são esses que nos acompanham. Vamos lá. Em nome de Jesus, hoje vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo, tudo certo. Murilo, rapaz, querido, seja bem-vindo. Bom dia. Vamos juntos aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão propício. Rapaz, Rai, Graça e paz, Elias. tudo Graça e paz, bem? irmãos. Bom dia É, para você, Elias, para bom dia, todos seja aí. muito bem-vindo. Hoje, essa manhã, olha como está o rosto do nosso pastor. Ele acordou e lavou o rosto com azeite de oliva. Está aí. Sorriso lindo, pastor. Estamos aqui juntos para retomar esse tema, né, sobre escatologia, que é tão atual, diante dessa pandemia, né, que muitos ficaram se perguntando aí, e aí, é o fim dos tempos, são as pragas do Apocalipse. Ontem nós já ouvimos, sim, né, que pode sim ter a ver algo mundial, né, de proporção assim, e porque na verdade, né, a gente fica tentando separar o que é espiritual do que não é, mas tudo é espiritual, né? Nosso Deus é espírito, nós somos espirituais, então, de certa forma, tudo acaba sendo de cunho espiritual, porque nós somos seres espirituais e estaremos, né, com certeza desfrutando mais na vida eterna. Pastor, ontem nós estávamos arrumando algumas coisas lá em casa, né? Que tivemos uma infestação de cupim, tivemos que mexer e desmontar um forro lá. E aí nós mexemos em algumas coisas que estavam empilhadas. Você não vai acreditar no que a Ju encontrou lá. Olha só. Você lembra disso? Está conseguindo visualizar? Poxa, É uma publicação da revista da Sociedade Bíblica, né, do Brasil, quando nós fizemos aquela distribuição de Bíblias personalizadas lá no Pregão. glória a E aqui, Deus. ó, eu falo tanto da igrejinha lá do Pregão, ó, aqui tem muitos dos nossos irmãos, né, que participavam. E aqui, ó, tem esse penetra aqui, nosso amigo Zenetil, né, que veio aqui na foto. E espero em Deus que realmente ele tenha se tornado parte, né? Não tenho mais contato com ele, desse grupo aqui de irmãos. Então, aqui, ó, tá boa parte aqui, né? Tem alguns Boa faltando, parte. mas tá aqui, né? Do trabalho que nós fizemos lá distribuindo. Foram 1.000 Bíblias, né? Se eu não me engano, que a gente distribuiu ali. No começo foram 1.000, depois a gente fez uma nova tiragem também para Bovespa, né? Ah, sim. Glória a Deus, né? Um trabalho lindo Glória que a Deus. fizemos ali, interdenominacional. Ontem eu estava conversando com o pastor depois da nossa live, né? Falamos um pouco sobre tudo aquilo que vivemos ali. Realmente foi um tempo extraordinário ali, né? Que nos marcou muito. Pastora Raquel? Olha aí, temos a presença da nossa pastora Raquel, esposa do pastor Isaías, na nossa live aqui essa manhã. É uma honra, pastora, recebê-la aqui com a gente. Vamos lá, meu querido pastor, retomando, né, o assunto de ontem, estávamos aqui, e aí? Fim dos tempos, não é fim dos tempos? Como é que estamos? Você estava falando, nós falamos um pouco sobre o panorama, né, da igreja, o que os nossos irmãos veem, e aí nós estávamos falando sobre a ideia de que foi criada em torno do Apocalipse, né, que muitas vezes é uma ideia que nos amedronta, né? Muitas pessoas falam no Apocalipse e já pensa aí em juízo final, pensamos em pragas, as trombetas, né? Mas o Apocalipse, né, de certa forma, ele tem uma mensagem de amor, como tudo na Bíblia, né? Porque o nosso Deus, ele é amor. Então, tudo que Deus faz, existe aí os seus atos de amor. Mas retomando aí essa linha do tempo, né? Você usou um termo ontem, né? Que essa construção, né? Que foram feitas ao longo do tempo. Qual é a nossa visão sobre isso, pastor? Mais uma vez eu cumprimento a todos os irmãos, né? Você, Elias, cada irmão da sua igreja, pastora, esposa do pastor Isaías, a Juliana. E então, dando continuidade ao assunto de ontem,
Na realidade, nós entendemos que cada momento é um momento em que Deus ele se revela a nós com o seu amor eterno. E tudo que ele faz são atos e fatos e gestos de amor. Pode ver que a história da Bíblia é a história de um Deus, ou o Deus, o único e verdadeiro Deus, que vai atrás do ser humano. Eu gosto muito de uma definição em que a Bíblia, na realidade, é a carta de amor de Deus para nós. Essa clareza a gente já entende que não há uma carta de amor que seja para castigar. E o Apocalipse, na realidade, ele não é simplesmente um livro só de sentença. É um livro de esperança, é um livro de restauração, é um livro de reconstrução. Então, aproveitando aqui, já dando uma palhinha do fim, que a gente ia falar mais no final, mas eu aprendi muito bem com meu professor e pastor José Ribeiro Neto, algo lindo sobre isso, que Apocalipse, na realidade, ele não é o fim de todas as coisas, ele é o regresso ao paraíso. Olha que fantástico. Apocalipse é o regresso ao paraíso porque aqueles que são de Deus exalam um bom perfume de Cristo. Os que querem se aproximar de Deus desfrutam do bom perfume. O bom perfume de Cristo é para aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. Para aqueles que não dão ouvido, então eles desprezam esse bom perfume. E Apocalipse, mesmo sendo um livro de juízo, de sentença, de acerto de conta, de punição, que de fato também é, mas o que destaca nele não é o fim em si, é o retorno ao paraíso, é o reencontro ao Jardim do Éden, ao reencontro da humanidade que agora terá a chance de voltar-se para Deus na essência do que Adão e Eva perdeu. Então a mensagem do Apocalipse, mesmo que seja uma mensagem de dor e de terror e de julgamento, mas você bem colocou, antes de Deus condenar, antes de Deus julgar, Deus revela o seu amor e Deus nos dá chances. Por isso, né, que o profeta Isaías disse de forma profética, e essa profecia se aplica a todos nós em todo tempo, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O Senhor nos dá chances diárias, constante, o tempo todo. É que, infelizmente, o nosso coração muitas vezes ignora as mensagens de Deus. E até nós, como filhos de Deus, e aqui entra esse momento tão importante da pandemia, nesse momento está sendo curativo, porque está caindo por terra muita coisa errada, né? Por exemplo, agora o que mais se tem nas redes sociais são profecias sobre os finais dos tempos, né? Movimentos de oração, porque a volta de Jesus, talvez você deve ter notado que algumas pessoas circularam nas redes sociais uma tal de trombeta, e de repente aquelas, como se fosse trombetas, e anunciando a volta de Jesus. Aí de repente nos bairros começaram a tocar umas vuvuzelas, e aí os membros aqui da igreja, pastor, você está aí, pastor? Pastor, é a trombeta, pastor? Mas estou ouvindo várias, não é uma trombeta. E eu dei muita risada, né? Porque em tudo isso está sendo resgatado esse assunto tão pertinente, que é sobre os sims. Então, antes do castigo, vem a chance. Antes da consumação de todas as coisas e o grande juízo, vem a misericórdia. Antes de Deus lançar alguém no inferno, e até porque o inferno, disse Jesus, não foi criado para os homens, mas foi criado para o diabo e para os demônios. O homem vai por lá porque despreza o amor de Deus. Então eu louvo a Deus por esse momento que a gente está vivendo, porque até as igrejas, elas estão repensando. Quanto tempo que nós não ouvíamos uma mensagem sobre o arrebatamento? Quanto tempo que nós não ouvíamos uma mensagem sobre a volta de Jesus, a grande tribulação? E agora foi como se o Senhor colocasse numa pauta das nossas mensagens dizendo: filhos, ouçam a minha voz, se preparem, porque esse lugar não é o lugar que a minha noiva deve estar.
a minha noiva deve estar comigo nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus, pastor. Que maravilha, né? Eu creio que de tudo aquilo que temos falado aqui, essa foi muito impactante, né? Então, o Gênesis mostra, né, o homem sendo colocado para fora por causa do pecado, e o Apocalipse, o retorno, né? O retorno de volta para casa, né? De volta com Deus, de volta ao Éden, maravilhoso. Glória a Deus, né, por sua vida. Pastor, ontem nós falamos um pouco, né, sobre aquilo que no passado era difícil imaginar, né? O senhor até citou aí que Martinho Lutero, né, teve a dificuldade aí de aceitar o Apocalipse por causa das revelações, da forma como era. E nós falamos aqui, por exemplo, todo olho verá, e que hoje, né, com a internet, a transmissão ao vivo, hoje é muito simples para essa geração compreender, né? Como todo olho verá? Através de uma tela de celular, através de uma televisão, né? Realmente conseguiríamos voltar lá para o ponto exato, né, onde a Bíblia diz que ele voltaria, lá de onde ele foi para o céu, né? E naquele monte ele retornaria. Então, hoje é muito fácil assimilar. Mas tem outras figuras aí do Apocalipse, né? Por exemplo, a imagem que fala, né? Que era uma coisa difícil de se imaginar. E hoje, né, nós temos uma facilidade de imaginar uma imagem falando. E agora aqui, né, eu sei que a gente vai entrar um pouco aqui, em interpretações, em formas de ver, de possíveis, né? Não quer dizer que é o que vai acontecer, mas são conjecturas, né? Conjecturas que a gente pode fazer em torno daquilo que já vemos. É lógico que mesmo a tecnologia que evolui tanto, né, a cada dia, pode mudar aí. Mas hoje nós temos hologramas, né, a inteligência artificial e tantas outras coisas que pode nos trazer, né, uma luz do que será esse momento. Diante desse cenário, né, diante daquilo que temos, o senhor consegue nos dar um panorama aí, fazendo ligação àquilo que nós temos hoje como tecnologia, ou mesmo a ciência, aí na parte do estudo, né, do homem. O que você nos diz sobre isso, pastor? Então, essa sua pergunta é muito interessante, Elias, porque, bom, deixa eu até fazer uma citação aqui que eu acredito ser muito relevante, que eu costumo muito aos nossos alunos no seminário, eu costumo dizer muito a seguinte expressão: quem é que detém a verdadeira interpretação das Escrituras e das doutrinas? Geralmente, né, nós protestantes temos as nossas diferenças, no nosso caso aqui é bem mínima, né, uma questão mais de denominação, mas assim, geralmente quando um aluno vai para o seminário, ou um irmão começa a estudar as Escrituras, ele começa a ter uma leitura bíblica sobre um determinado ponto, e ali ele aprende com aqueles líderes, ele aprende com aqueles mentores. E uma coisa que dificulta é porque ele põe aquela interpretação como falível, como crível de forma absoluta. O que é infalível, de fato, o que é infalível é as Escrituras. Eu falei que ele põe como falível, na realidade ele põe como infalível uma interpretação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai fazer uma interpretação, é interessante a gente aprender que todas as igrejas e todas as denominações que Deus levanta são vozes de uma escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque, se tratando do Apocalipse, alguns grupos estudaram um pouco mais o Apocalipse. Por exemplo, que nem você citou na história, Lutero. Lutero tinha dificuldade de ler o Apocalipse. Em primeiro lugar, Israel ainda não era nação. Havia mais de 1.400 anos que o povo judeu está espalhado no mundo. Nunca mais tinha voltado para sua terra. As profecias sempre que falavam sobre a vinda de Jesus, a construção do templo e tantas outras coisas, são profecias literais. Então, Lutero falava, esse livro aqui é um livro de metáfora. Não é possível.
É como se fosse um salmo, um livro de salmo, é uma poesia, porque não pode ser um livro geral. Então, o que acontece, irmão? É muito importante nós sabermos do quê? De que não há, por exemplo, por parte da gente, denominação ou teólogos, uma interpretação que seja essa, está na caixinha e não tem erro. É essa e pronto. Não. Quando a gente faz teologia, eu gosto de ensinar isso no seminário, quando a gente faz teologia, a gente aprende um com o outro. E fazer teologia não é desconstruir a ideia do outro. É ver onde ele aprendeu, observar porque ele pensava assim e dizer, é razoável o pensamento do meu irmão. Por que ele pensou assim? Qual é o contexto histórico dele? Qual é a vida dele? Qual o momento dele? Só pontuando um único detalhe. Nos dias da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler começou a fazer aquelas guerras violentas e cruéis, na cristandade desses dias, tanto protestantes, alemãs, europeias, americanas, como até entre os católicos, se via que o Hitler era o anticristo. Por quê? Porque o que ele fez com os judeus querendo extirpar a nação judaica foi algo absurdo. Olha que interessante. Então, naqueles dias, se alguém falasse que ele era o anticristo, talvez quem negasse falava, tá bom, se não é o anticristo, é o filho mais velho do capeta, porque não tem outra. Uma pessoa para fazer tanta maldade só se for ali, alguma coisa dessa natureza. Ele passou, ele morreu, tudo acabou, o nazismo, graças a Deus, não existe mais. Então, o que acontece na história, as leituras são importantes, a gente tem que entender isso. Acervo histórico. O que nós temos de acervo histórico com relação ao Apocalipse, aos finais dos tempos, a gente tem que considerar. Mas a gente também não pode dizer que aquilo é infalível, porque aquilo é uma leitura nossa. O que é infalível? Infalível é as Escrituras. Ela não erra. Agora, Deuteronômio 28 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E as que não são reveladas pertencem ao Senhor. Então ele vai deixar coisas de propósito como mistério, para que a gente sempre tenha esse temor. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou praticando as doutrinas corretas? Será que eu realmente estou me posicionando como Deus quer? Será que a nossa igreja está vivendo um verdadeiro cristianismo? Porque, lembrando aqui um pouco das 7 igrejas lá do Apocalipse, olha que interessante. Tinha uma igreja que Jesus disse que eles estavam mortos. Tinham aparência de que eram vivos, mas estavam mortos. E a outra igreja, Jesus se revela a ela dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus estava do lado de fora. Então, quando a gente pensa um pouco sobre isso e no contexto histórico e vê os irmãos do passado, vê os teólogos do presente, a gente tem que lembrar que a gente não tem uma interpretação única. E agora sobre aquilo que você falou há pouco, né? Sobre tantas essas aplicações, sobre esse contexto atual. Então, o que a gente aprende? Eu me lembro que na década de 90, o nosso querido irmão Davi Rocha, que hoje é pastor, Davi Rocha, que está lá no Paraná, enquanto ele estava no seminário, um dia ele chegou para nós lá no pregão, Eu quero aqui cumprimentar o nosso pastor Fabiano, que está aqui conosco, né, nos acompanhando. Uma honra tê-lo aqui. A Mandinha que chegou. Felipe, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Luiz está acompanhando também. Luiz, meu querido, que virou aí um mestre cuca de primeira. Nessa opa, quarentena, o Luiz está cozinhando. Pastor, seja bem-vindo. voltei. Você estava falando lá do nosso algo que o pastor Davi Rocha falou, e a gente está aqui curioso para saber o que foi que ele compartilhou essa pérola aí que acabou. Isso. Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte, os dias dele ali
Foram dias em que estavam trabalhando sobre a questão do genoma humano. Foi 95, 96, antes do ano 2000. E aí ele disse assim, sabe o que os meus professores lá no seminário comentaram? Porque ele fez o seminário Metodista Livre. Eu falei, o que, Davi? Que o anticristo vai ser criado no laboratório. Eu falei, rapaz, por que não? Se estavam descobrindo ainda a questão do genoma humano, DNA e tal, pode ver que depois desse fato, até nós hoje somos bombardeados por descobertas científicas de homens super-humanos, que têm resistências, alguns aos outros, têm uma estrutura óssea praticamente... acho que caiu de novo. Não, tá bem aqui. Voltou? Tá jóia. Tá. Deu. Aqui tá bom. Tá bom aí? Pode falar, pastor, estamos ouvindo. Não caiu, não. Tá dando uma travada. Eu acho que ele ficou sem áudio lá e a gente aqui tá vindo bem. Tá me Oi. ouvindo, pastor? Voltou? É pra gente não Eu tô cair, te não. ouvindo. Talvez caiu o meu Ah, som para você, mas para nós aqui seguiu firme. então tá. Então, continuando, aí ele disse isso, eu achei muito interessante. No primeiro momento eu achei esquisito, né? Porque eu falei, mas vai ser num laboratório? Eles falaram que é possível. Eu falei, hoje, depois de praticamente 30 anos, 20 e poucos anos, a gente fala, claro que é possível. Clonagem da Dolly. A gente deduz que hoje alguns países já devem ter clones humanos. Então, olha que interessante. Por que não poderiam criar uma nova raça e o protagonista dessa raça ser o anticristo? Uma raça praticamente quase que, vamos dizer assim, com uma performance humana mais longeva. Tudo isso é possível, né? A gente vê hoje inteligência artificial, questão da robótica, como eu disse há pouco, né? Essa questão dos X-Men, né? Uma geração X-Men. A gente está vendo que o ser humano, através de várias descobertas, está vivendo mais. A crise que a gente está com relação à Previdência, por exemplo, é uma crise que implica porque o homem mais. Descobriram-se que por meio de uma boa alimentação, de atividades físicas, o nosso corpo se melhora. E quer dizer, tantas coisas que são interessantes que a gente vai vendo. Mas o mais interessante de tudo isso, e é isso que me fascina nas páginas da Bíblia. Por exemplo, lá em Daniel, estava lá em Daniel 12, quando Daniel está ali profetizando 12:4, fala assim, dentro das profecias, diz o seguinte, que a ciência e o conhecimento se multiplicaria. E nós temos, assim, visto isso, por exemplo, hoje, o que a gente está fazendo aqui é fruto do quê? Os nossos celulares viraram o quê? Literalmente viraram computadores. Hoje nós fazemos mais cálculos num celular e ele tem uma capacidade absurda numérica do que tinha, por exemplo, uma universidade há 100 anos atrás, em todo o departamento de matemática. Então, de 1950, 1948 para cá, ou pelo menos no que é chamado na era atômica, depois da descoberta da bomba atômica, houve uma explosão do conhecimento pela ciência, pela tecnologia, e isso a Bíblia fala. O que a gente está vivendo e as conquistas do ser humano, o homem indo para a Lua. Então, olha só que fantástico. Então, existem muitas coisas que a Bíblia comenta. Por exemplo, olha, lembra que ontem eu citei um texto, eu falei sobre uma questão da bomba atômica. Lá em Zacarias, tem uma citação magnífica. Em Zacarias 14:12, fala uma coisa super interessante. Eu vou fazer mais a citação do... Vamos lá, gente. Com paciência, nós vamos chegar lá. Agora vamos ver qual é a citação de Zacarias. Lembrando, né, que tudo isso são formas de pensar, não é algo concreto, né? O pastor está deixando bem claro, né, que são possíveis formas, né, de tudo isso acontecer.
Pastor, Olha, voltando aí. Amém. Agora a gente quer saber que citação é essa de Zacarias, né? Que foi onde que interrompeu com citação Ezequiel. é essa? Isso o quê, né? Sim, Ontem você fez uma fala dizendo todo olho verá. Tecnologia, né? TV, gravação. Eu fiz a citação sobre os dois profetas que ficaram, que morreram, os dois profetas que liderarão. Uau, uau, sobre o grande avivamento, né? E apostasia a gente acabou não falando, já já a gente fala. Mas a citação de Zacarias, olha só, 12, 14, diz assim, no meio do versículo: a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Nossa, que citação forte! Como pode uma citação dessa? Deus está falando isso por quê? Que momento da história isso vai acontecer? E eu diria, já aconteceu. Pastor, quando? Na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Dizem alguns historiadores que quando aquelas bombas caíram, algumas pessoas que estavam mais próximas dela e da área de impacto, só ficou para a gente a silhueta do corpo humano na parede. Outros se derreteram, aqueles que estavam mais longe. Então, como pode uma destruição ser tamanha como essa, sendo que aonde existiria um poder destrutivo tão grande? Mas lá em Zacarias, alguns séculos antes de Cristo, o Senhor que governa sobre a história já estava pincelando que um dia haveria alguma coisa, que os olhos seriam destruídos, ainda a gente de pé, e a nossa língua cairia, mesmo que a gente, como se fosse numa destruição. Essa citação não é uma citação apenas para Deus mostrar que assim que a gente vai morrer. Não, não é isso. É para mostrar o Senhor da história conhece a nossa história, conhece a nossa ciência, nossa construção, porque Ele nos diz. Então, assim, existem muitos detalhes na Bíblia que falam sobre situações interessantíssimas. Por exemplo, lá em Apocalipse também 6:13 e Apocalipse também também aqui em Zacarias 14:12 também vai falar dando uma ideia, por exemplo, de quase como que uma bomba atômica, as montanhas se aplanando. Ou seja, como isso acontece? É o poder de Deus marcando a história, mostrando que, na realidade, todas essas descobertas nossas. ei, Jesus, está interessante. O tempo está passando aqui, mas nós estamos curtindo muito, né? Tudo isso que nós temos ouvido aqui. E Deus é soberano. É mesmo meu amigo Fabiano, que está aí curtindo esse tema, né? Então, E não sei vamos se. lá, pastor. Nós estávamos. Você estava. Foi bem aquela hora que você me deu o joinha, o áudio tinha acabado de cair. A gente ficou com imagem, mas sem áudio. Ah, e agora está com áudio? Tá, sim. Voltou o Sim, áudio? tá ótimo. Então, eu tinha mencionado sobre a bomba atômica, ouviram? Sim. Ouvimos sim. O que eu tinha só resumido, o que eu resumi foi dizendo o seguinte: todos esses acontecimentos que são profecias apocalípticas, que têm a ver com, parece, num primeiro momento, uma desconexão com a nossa tecnologia. Pelo contrário, quando a gente vai estudar e vai mergulhar nas escrituras, a gente vê que tudo a ver com as páginas das escrituras. A gente vê que nada está desconexo, que Deus ele vai só Ei, Jesus.
Vai orando aí, meus queridos, para Deus abençoar e a gente conseguir retomar aqui. A Paty já está querendo continuar aí amanhã, Luzia também aqui, ó. O pessoal já está querendo continuar a série aqui, pastor. Não quer parar, não. Tá chegando para você o áudio aí? Agora começou a travar um pouco, né? Mas não tem problema. Para mim Amém. tá Bom, feito. né? Você estava concluindo seu raciocínio aí após você falou, fazendo o Eu resumo não aqui, sei onde eu parei. a gente falou sobre aquele raciocínio, sobre a bomba atômica, sobre o que é atual hoje, Ah, muitas tá. coisas que Fazendo um não iam resumo, o que eu mudar. quis dizer é o seguinte: existem muitas. Então, só que há muitas evidências bíblicas, muitas, de profecias, de acontecimentos, como eu citei de Daniel, conhecimento, como eu citei também a questão da construção do templo. Uma outra evidência vai ser uma paz mundial que vai estabelecida, vai ter um surgimento de um líder religioso que vai conseguir ser líder político e religioso que vai harmonizar o planeta. Ou seja, há muitas evidências do cenário dos Sinais dos Tempos, palco do teatro, o cenário já está montado. Está faltando uma coisinha ou outra. Está faltando, por exemplo, a igreja ser arrebatada, está faltando a aparição do anticristo, está faltando a tribulação, está faltando, quem sabe, o que detém para que o anticristo apareça, que é uma outra discussão um pouco mais longa, e até o Templo de Salomão. Mas aí eu pergunto, o Templo de Salomão já foi reerguido? Opa, depois de 2000 anos, uma igreja evangélica reergue o Templo de Salomão? Olha que interessante. Quem conhece as Escrituras fica morrendo de medo. Até porque o Novo Testamento manda a gente pregar o Evangelho e expandir o quê? A igreja. E não construir templo, né? Templo é na velha aliança. E aí eu digo, vem cá, o templo de Salomão foi reerguido? E agora? O templo que tanto Daniel quanto Apocalipse fala? Hum, tá bom? Pastor? Nós, vamos retomar aqui. Fala alguma coisa aí, pastor. Está me ouvindo? Para mim, Continua, a conexão tá boa. Você falou do Templo de Salomão, né? Seria esse o. Agora acho que eu tô te ouvindo. Tô aguardando você porque eu tô achando que o seu que parou. é, vai tramar. Peraí. Templo de Salomão. Vamos lá, firme. Por baixo. Pastor, Só porque o assunto estava ficando bom, né, Elias? não, mas aquela hora não. Ele parou depois. Mas, ó, vamos fazer assim. Para mim não te interromper, se eu fizer assim, segue aí que tá bom pra gente aqui, tá bom? Você estava falando sobre o templo. O templo de Salomão foi Como reconstruído, que se não foi você quiser? reconstruído? Que templo é esse que a Bíblia fala? Então, Porque tem uma questão. e é Tá? isso que eu estava Né? dizendo. O que eu estava me referindo era. Ah, agora não. Tá difícil. Gente, agora eu acho que vai ficar para um outro momento, hein? Vamos ver, tentar concluir essa questão do templo e aí nós vamos orar e quem sabe trazê-lo de volta, né, para um outro bate-papo aqui. Para mim, voltou. Isso. Pastor, acho que vai dar tempo da gente concluir esse Então, raciocínio sobre o tempo
né? E depois a gente já seguir para o final, que a gente tem mais uns 10 minutinhos ainda aqui. Eu creio que dá. Não voltou o áudio. Para mim, eu te ouço. Então segue aí. Então, consigo. Só concluindo essa linha de raciocínio. Algumas evidências ainda faltam. A volta de Jesus, arratando a sua igreja, a aparição do Cristo, falta a tribulação. Eu menciono, durante 1000 anos, os judeus sempre foram um povo. Os judeus sempre. Então, eles sempre tiveram o desejo de construir o templo deles. Até hoje eles têm. Tanto é que a gente vê vários conflitos aonde está hoje a mesma, onde judeus radicais tentam tomar aquele lugar para eles, por causa que ali onde era o templo, hoje tem uma mesquita. É uma grande confusão entre judeus e palestinos. E aqui, de repente, no nosso país, uma igreja, praticamente a cópia do que passaram de história. Olha que interessante. Os judeus seguiram. E, de repente, foi uma igreja evangélica, que vocês sabem qual é, a IURD, a Universal do Reino de Deus, e constroem um templo. Aí eu digo para você, estaria? Olha, uma pergunta. Ou seria esse o protótipo de um templo para preparar a construção do grande templo em Israel? Então, quando eu vi que havia o projeto de que o templo fosse reerguido, isso me deu muito temor. Pode ser que esse ainda não seja o templo que o anticristo se sente, mas que esse seja só de uma retomada para a construção do templo. Então, fica aí, né, uma pergunta para a gente orar. Agora eu passo para você. Amém, pastor. Falhada. Aqui falhou um pouco aqui no finalzinho, né? Mas deu para a gente entender aí o raciocínio. Quer dizer que a questão do templo tem aí uma questão geográfica, né? Como você estava falando, porque para o judeu não basta reerguer, deu uma boa reerguido, né? Aonde Deus estabeleceu, né, que o templo fosse feito lá em Jerusalém, e é por isso, né, que durante tantos anos o judeu ainda não partiu para uma reconstrução, porque não é só questão de levantar paredes, né, de fazer aí um edifício, um prédio, precisaria ser feito lá em Jerusalém. Mas o pastor, vou te trazer de volta aqui, Rai, só para você entender onde parou, se você estiver acompanhando aí, né, sobre essa questão do templo, que te trouxe um temor no coração quando você viu a ideia, né, do templo ser reerguido. E vamos para o final com um gostinho de quero mais, né, porque o assunto realmente é bem pertinente. Considerações finais, meu pastor. Então, né, que pena que está dando uma travada, mas assim, eu vi que alguém comentou aí, só foi falar do tempo que começou a travar tudo. Mas assim, fica e aqui só para eu pontuar, né, antes da minha consideração final. A construção do templo, irmãos, ela nos faz repensar muito. Particularmente, essa é a minha opinião, tá? Como eu disse no início,
que é, é a Aparecida dos crentes. É a Aparecida dos crentes. Por quê? Porque é o grande. Eu acho que não vamos conseguir, né? Ficou sem som. Ai, gente, que dó, né? Agora no finalzinho, eu queria que pelo horário começa, né, o tráfego aí, a própria rede social acaba ficando sobrecarregada e vamos combinar com o pastor. Se a gente remarca aí um dia para a gente voltar aqui e falar mais. A gente vai precisar ver com a agenda dele, mas acompanhe com a gente aqui que a gente vai anunciando aí um dia que o pastor possa retomar aqui com a gente, né, esse assunto, porque agora deu uma travada boa aqui e nós já temos que fechar, que o tempo realmente vai correndo. Pastor, infelizmente está travando bastante aqui, né? No finalzinho aqui. Querido irmão, está caindo muito, né? O pedido do pessoal aqui é que a gente volte Então, para a concluir, dando retomar. uma consideração. E o fim chegou? Como que a gente faz para viver diante de tanto medo? Travou mesmo, não está. Tá dando? Então tá. Então, como que a gente faz, né, para a gente não ficar vivendo constante? Como que os nossos irmãos na igreja primitiva viveram durante anos? É bem simples. O cristão, ele vive a sua vida como se Jesus hoje, agora. E essa é a grande máxima para a gente se preparar para qualquer cenário da nossa vida. Porque, na realidade, a nossa herança é o Senhor e a nossa morada é a nova Canaã. A gente aqui só é peregrino. Então, para que a gente não fique com medo dos terrores, dos adventos, porque Deus faz chover sobre justos e injustos, e Ele faz com que justos e injustos também passem por calamidades. Então, como que, aonde os consolos? Nosso consolo, socorro vem do Senhor. Ele é o nosso tudo, Ele realmente é aquele fazer em cada momento. Em momentos assim, é de algo no nosso coração, posicionar. E é a Deus que a gente viva cada irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. O pessoal está pedindo aqui para voltar, para a gente continuar com essa série. Depois aqui nos bastidores a gente conversa, ver como é que está. Tá bom, meu irmão? A gente pode dar uma retomar aqui, né, esse assunto, mas muito obrigado por esse tempo, né, que Deus nos dê graça aqui de continuar. Pessoal seguir a igreja, Isso. Eu quero passar aqui, ó, o endereço. Você consegue pôr aí no comentário? Ó, a Ju está colocando aí no comentário o endereço para você acompanhar o nosso Pastor Rai, né, lá no YouTube, né, também nas suas redes sociais. E aí nós vamos estar. Qual que é o endereço? @IBM Ferraz no Instagram. @IBM Ferraz. IBM Ferraz. Igreja Batista Missionária. IBM Ferraz. Procura lá no YouTube, né? Acompanha aí as publicações do nosso pastor e na rede social. Eu não ouvi, repete para mim? Tá chegando agora, pastor? Eu estou só divulgando aqui o seu canal, né? Que você pediu. No YouTube? Ah, tá. E aí eu vou, pastor, eu vou Eu tirar vou aqui, mas passar aí para vocês na no nossa comentário página Igreja Batista de coloca o endereço. Vasconcelos. Pode procurar por esse nome completo.
seguir aqui. Eu estou colocando. Pastor Rai, você que nos ouve, o seu áudio cortou bastante, mas você pode escrever, que fica até mais fácil para as pessoas copiarem aqui no comentário. Pastor Raimundo Alcântara Menezes, né? Procura dessa forma. A Ju colocou aqui, ó, @IBMFerraz, né? Você consegue acompanhar aí o nosso pastor. Ela colocou também aí, ó, para você o endereço, né, pessoal do Instagram. Nossos irmãos estão se ajustando lá e com certeza logo eles terão mais canais aí também, né, no Facebook. Eles já estão se aprontando para liberar para a gente aqui e também no Instagram. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero fechar isso orando com você, orando contigo aqui. E aí o nosso pastor já começou a colocar aqui, né, os endereços aí para você conseguir seguir. Amém? Meu querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu com a tua palavra, Senhor. Isso despertou em nós o desejo maior ainda de entrarmos nesse assunto, de estudarmos, ó Pai, porque é o Senhor que deixou as Escrituras, inclusive o livro de Apocalipse, Senhor, que aprendemos nesta manhã, ó Pai, que é o retorno para o lar, o retorno para o Éden. Assim como Gênesis mostra, Senhor, o homem pecando e se afastando de ti, o Apocalipse mostra esse retorno, Senhor. E nós queremos estar preparados, como o nosso pastor concluiu aqui dizendo, estar preparado, viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Estar com esse coração esperançoso, aguardando o seu retorno, Pai, como a sua noiva, a sua igreja, nós esperamos esse dia. Abençoe, Pai, a cada um. Dai-nos oportunidade, Senhor, durante esse dia, de ouvir a tua voz. Leva o nosso coração a estar na tua presença. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado. Um prazer estar contigo nessa manhã. Tá aí, ó, Facebook Batista Ferraz, você vai encontrar lá, né? E o Instagram colocou aqui também. @IBMFerraz no Instagram. O Instagram é @IBMFerraz, igual no YouTube. É isso? No YouTube está com o nome completo da igreja, ele colocou também. YouTube é o nome completo. Igreja Batista Missionária de Ferraz de Vasconcelos. Amém? Rai, Deus te abençoe aí. E seguimos aqui para marcar um novo bate-papo aí. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Um ótimo dia.